Você está vendo? 24 anos. Ela disse, todo propósito pela família eu fazia. Então 24 anos, 48 fogueira santa. Tudo quanto é propósito pela família. Você imagina, ela está aqui dentro buscando a Deus. Aí quando chega em casa, cadê a mãe? Está no hospício, na camisa de força. Saiu da igreja. É fácil? Não é fácil, mas o problema é que ela fazia tudo e ela mesma anulava tudo que ela fazia. Então uma pessoa faz voto, propósito, campanha, vem para o fogo do altar, fogueira santa. Mas aí se ela não agir de acordo com a fé de Abraão, a fé bíblica que nós vamos meditar agora, ela mesma desfaz, ela anula, não tem poder. Ela anula o poder da fogueira santa, do jejum, da oração, de tudo. Que era o caso dela. Você vê que o dia que ela foi revelada, que ela entendeu, esse é o problema. Esse é o problema, eu fico no sentimento. Ela sofria junto com a mãe dela. Você vê que ela chegou em casa, a mãe chorando. Filha, não quero saber. Não quero nem ouvir. Eu entreguei a senhora para Deus. Acabou o sentimento. 3 dias depois a mãe já recebeu o Espírito Santo. Cadê o maior? Qual era o maior sentimento? O que mais atrapalhava você? Na verdade, bispo, o que mais me atrapalhava é porque, às vezes, assim, eu estava na igreja, às vezes eu chegava em casa, eu libertava as pessoas em uma reunião de libertação, e chegava em casa, minha mãe estava manifestada. E eu tinha que mandar o demônio da minha própria mãe embora. E passava um tempinho, estava tudo de novo. E aí era briga, era discussão. Às vezes ela colocava um irmão contra o outro. E era um inferno. E aí ela começava a chorar. E ela fazia assim um inferno. Falava mal da gente para os vizinhos. Então assim, era uma confusão danada. E aí às vezes ela brigava com meus irmãos. Ela chegava e começava a chorar comigo. E aquilo ali mexia muito comigo. Às vezes acontecia as coisas com ela, pelo passado dela, ela vinha falar comigo, na hora, às vezes com ela eu era até dura. Mas quando eu ia para o meu quarto, aquilo ali mexia muito comigo. Então você sentia muita pena, muita tristeza. Sentia. Eu sentia muita pena, muita tristeza. E quando foi a reunião? Foi esse ano ou foi ano passado? Foi o ano passado, foi a primeira reunião. Foi logo que o senhor chegou, a primeira reunião que o senhor fez com grupos. E eu me lembro que o senhor falou assim, você já pode ter anos na igreja, está lutando por um familiar ou por algum propósito para você mesmo. E você pode fazer de tudo. Às vezes você faz até o seu melhor, mas às vezes alguma atitude sua impede Deus de agir na sua vida ou na vida daquilo que você tem lutado. E aquilo ali, na hora que o senhor falou, veio a minha mãe na minha mente. Era como se o próprio Deus estivesse falando. Eu não mudei a vida da sua mãe ainda, porque você não permitiu. E aí o senhor falou, entrega esse problema e essa situação agora para Deus. E eu entreguei ela totalmente para Deus naquele momento. E naquele dia que eu cheguei em casa, tinha tido uma briga. E ela chegou, eu cheguei, fui no quarto dela, ela estava deitada, porque minha mãe passava assim o tempo todo dentro do quarto, deitada. A vida dela era essa. Era tristeza de olhar para minha mãe. Às vezes eu até evitava. Você sofria junto com ela? Muito. Mas vamos adiantar. Nesse dia, quando ela veio, tá bom, dona? Dona Luzia, cheia do Espírito Santo, né? Daqui a pouquinho a gente vai ver a parte da senhora. Nesse dia acabou o sentimento. Acabou. Que ela veio falar comigo, eu falei com ela, mãe, eu não quero saber o que aconteceu, eu não quero saber do problema. Hoje eu entreguei a vida da senhora para Deus. De verdade. De verdade. Se a senhora não quiser realmente servir a Deus e mudar de vida, Deus vai achar uma oportunidade de salvar a senhora e levar a senhora. Porque eu prefiro ver o sofrimento, saber que eu vou sofrer um instante vendo a senhora no caixão, mas saber que eu vou ter a felicidade eterna de saber que a senhora está com Deus, do que ver a senhora dessa situação que a senhora está. Então, não quero saber mais de problema. A partir de hoje, a senhora está no altar. Acabou o sentimento? Acabou. Pronto. 3 dias depois, a mãe veio para a igreja. Está compreendendo? É o que a gente tem falado constantemente, pessoal. Você entrega a sua vida, ou você entrega um familiar seu no altar, mas você sai daqui, vê o problema ali ainda, o diabo te atentando, fazendo ficar, você vê, às vezes ela saía da igreja, sabe o que é você sair? Você sai da igreja bem, você sai feliz, domingo, sim ou não? Aí chega em casa, domingo você ora pela família, você chega em casa um domingo, cadê a mãe? Está no hospício, na camisa de força. Chega em casa no outro domingo, cadê a mãe? Está brigando, xingando.
Cadê a mãe? Está tentando se matar. Saindo da igreja. Porque o diabo sabia. O diabo sabia. Ela está lá na igreja feliz, está buscando a Deus. Então quando ela chegar aqui, eu sei que ela sofre, eu sei que ela sente o sofrimento da mãe. Então eu vou fazer, é afronta, o diabo afronta exatamente no principal dia, no dia do domingo, dia do Senhor, dia do louvor. Então ele afrontava ela, porque ele sabia que ela ia ficar triste, sabia que ela ia sofrer, sabia que ela não ia se revoltar contra o diabo, ela ia aceitar aquela dor. E às vezes acontece com você. Você sai da igreja e você sai por aquela porta e aquele problema pelo qual você está lutando está pior. Acontece uma outra coisa, ao invés de uma resposta boa, vem uma resposta ruim do diabo. Porque ele sabe que a maioria de nós, por causa do coração, da natureza humana, a gente vai se esquecer do altar, do que Deus falou, do que Ele prometeu, da aliança que temos com Deus e não com a igreja, e a gente vai chorar, desesperar, ficar com medo, desanimar, brigar. A gente vai fazer o que sempre fez, o que o mundo faz. Está sendo claro, gente? Então, quanto mais o diabo perceber que você se rende àquilo que ele mostra, mais ele vai fazer, mais ele vai agir, para que você desmonte, desmorone. Porque ela aguentou 24 anos. Mas quantas pessoas que com 1, 2, 3, 5, 10 anos saíram da igreja? Sim ou não? Ela não saiu da igreja porque ela tinha o Espírito Santo. Porque ela tinha vida com Deus. Mas com respeito a esse problema, Deus não podia agir. Mas quantos que passaram o que ela passou e saíram da igreja? Ah, Deus não me atendeu, Deus não viu, para mim não funciona. Estão aí até incrédulos, viraram até ateus. Mas por quê? Porque estiveram na igreja. E aí ela diz, eu fiz fogueira santa, eu fiz voto, eu fiz propósito, eu fiz campanha, eu fui domingo. Mas não funcionou. Mas não funcionou porque ela não lutou com a fé de Abraão. A fé bíblica. A fé que não se rende a sentimentos. A fé que não se rende ao que vemos, a circunstância. A fé que só se rende, só se curva para Deus. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Deus não precisa de tempo. 3 dias, gente. 3 dias. 24 anos lutando. 3 dias que ela realmente entregou. E provou. Porque ela chegou em casa, estava lá brigando. E ela provou. Não, a senhora está no altar. Não vou mais ouvir, não vou chorar, não vou ficar com pena. Está no altar. Eu entreguei. Deus vai cumprir. Pronto. Pronto. Deus já começou a realizar a obra. Hoje é uma nova mulher, também cheia do Espírito Santo. Não foi só liberta, não. Ela hoje é uma mulher de Deus. Uma mãe de Deus. Uma mulher de Deus. Está salva. Será que de repente você não está atrasando a sua bênção, o recebimento do Espírito Santo, uma vitória, o cumprimento de uma promessa? Porque quando o diabo mostra o contrário, você se sente frustrado ao invés de se sentir revoltado? Você se sente desanimado, desmotivado ao invés de se sentir revoltado? Quem me prometeu foi Deus, não foi a igreja. Então, eu não admito que não aconteça. Se Deus quer, quem é o diabo para não querer? Quem é o vício, o crack, a cocaína, a depressão, a doença, seja lá o que for? Está sendo claro? De repente falta isso. Ao invés de você se revoltar, porque a garantia vem de Deus, a vontade é de Deus. E você então, se Deus quer, então vai ter que acontecer. Não, você se frustra, você se desmotiva, você se desanima, você vai perdendo a força. E o diabo vai se fortalecendo, o problema vai se fortalecendo. Então, por que Abraão se tornou pai da fé? Um dos motivos é porque ele tinha tudo para desistir. Tudo. Porque no dinheiro ele foi crescendo, ele foi prosperando, ele foi ficando rico. Mas o dinheiro para ele não valia nada se ele não tivesse o filho. Era o sonho dele, era o desejo. E o filho não vinha, e problemas foram acontecendo. Ele caiu numa cilada, ouviu a voz da mulher, teve filho com a outra, aí começou a ter briga dentro de casa, problema. Mas ele nunca desistiu. Nunca deixou de confiar nas promessas, no que Deus falou. Esse Deus aí que apareceu para mim, é mais um Deus, porque não aconteceu, não está acontecendo. Não. Quem está entendendo, por favor? É fácil ter essa fé? Mas pensa bem, o que nesse mundo é fácil?
muito menos as coisas que valem a pena. Sim ou não? Imagina você ser a própria bênção, ainda ter a salvação, a eternidade dentro de você, poder morrer qualquer hora. É a melhor coisa do mundo. Então não vai ser fácil não. Porque a recompensa vai valer a pena, todo o sacrifício, todo o esforço, toda a luta, Imagina o prazer dela estar ali, sentada com a mãe dela ali. O prazer que ela tem hoje. O prazer de ver a sua casa transformada. Porque com a mãe vieram mais 4 familiares. 4 familiares que finalmente viram Deus na vida dela. E vieram. O prazer de saber, minha mãe hoje não está liberta não, minha mãe está salva, pode morrer, pode Jesus voltar, minha mãe está salva. O prazer de ter hoje uma amiga. Era uma inimiga, hoje é uma amiga. Quer dizer, qual dinheiro paga isso? Então o sacrifício pode ser grande, mas a recompensa vai valer a pena. Você vê dificuldade, problema, afronta, é difícil. Às vezes você enfrenta cansaço, desânimo, vai começar a chuva. Aí você não pode vir porque derrete no meio do caminho, não dá tempo de chegar. Vai começar a chuva, enfim, muitos problemas. É difícil. Mas você ter a recompensa vale a pena. Como você tem se portado diante das afrontas do diabo e das promessas de Deus? É isso. Olha só. A fé que atinge tudo. A fé de Abraão, ela atinge tudo, ela envolve tudo. Todas as áreas da nossa vida. Fé pura é viver na dependência de Deus. Então eu sei que eu não estou dependendo da igreja, do santuário. Eu estou dependendo, o fogo do altar. Mas esse fogo do altar é a presença de quem? Então, não é o altar que faz nada na tua vida, não. O altar simboliza a presença de Deus. Por isso que Deus deu a ordem a Moisés e ao sacerdote. Não deixe apagar o fogo do altar. Quem tinha que manter o fogo do altar aceso eram os sacerdotes. O fogo simbolizava Deus. Mas não era Deus que colocou o fogo lá e o fogo ficava aceso. Não. Quem tinha que botar lenha para não deixar apagar o fogo eram os sacerdotes. É por isso que na Igreja Universal você vê que a gente não para. A gente não tem férias. Nunca. A gente não para. O que está sempre pedindo. Deus fala, para jejuar? Vamos jejuar. Para orar de madrugada? Vamos orar de madrugada. Que mais? O que tem que fazer? Nós vamos fazer. Mas nós não vamos deixar o fogo do altar se apagar. Amém? Agora, na tua vida tem que ser a mesma coisa. Porque se você não colocar lenha na fogueira, o fogo do altar na tua vida vai se apagar. Porque você tem que se tornar o altar. O altar simboliza Deus, a presença de Deus, o lugar de Deus. E o lugar de Deus tem que ser dentro de você. Então, pensa. Isso é muito forte, gente. Fé pura para viver na dependência de Deus. A verdadeira fé em Deus se espalha e atinge todas as áreas da vida. Como assim? Por isso a gente escreveu aqui para você ler, ver se grava mais. A fé de Abraão foi assim. Deixou a idolatria. Quer dizer, pela fé, ele era um fabricante de ídolos. Fabricante de ídolos. E tanto no livro de Jeremias, como no livro de Isaías, Deus chama o povo à reflexão. Fala, pensa, olha a falta de raciocínio de vocês. O artífice, que na época a maioria era de madeira, os ídolos, ele vai na floresta, corta uma árvore. Metade da árvore ele usa para fazer fogo, para fazer comida, e a outra metade ele pega e faz um Deus. E aí você se curva diante desse Deus. Onde está a sua inteligência? Porque a mesma árvore que ele usou para fazer um Deus, uma imagem, ele usou essa árvore para acender fogo, para fazer comida. E Deus pergunta, onde está a sua inteligência? Como que vai se curvar por um pedaço de madeira e dizer, eis aqui um Deus, um santo? Está na Bíblia. Católica, Batista, Assembleia, está na Bíblia. Como? Então Abraão, ele fabricava ídolos. E aí ele viu que na vida dele não funcionava. E que ele mesmo fazia. Esse Deus, como é que esse Deus vai me ajudar se sou eu que faço ele? Sou eu que dou a modelagem. Sou eu que moldo o rosto. Como que ele vai poder me ajudar? Sou eu que fabrico ele. Está compreendendo? Então, era uma religiosidade. Ele deixou. Não. Ele abandonou aquilo. A fé de Abraão fez ele pensar. Fez ele raciocinar.
Às vezes a pessoa, ela vem para Deus, mas ela vem cheia de religiosidade. Ela aprendeu a fazer simpatia, ela aprendeu a fazer muitas coisas que não estão na Bíblia. Foi a religião que ensinou. E ela quer ter um encontro com Deus e a resposta de Deus, sem deixar aquilo que não está na Bíblia. Tem gente que a religião é mais forte que a Bíblia é a palavra de Deus. Ó, Deus disse isso, não se curve para a imagem. Ah não, mas a minha religião ensinou o contrário. Então o que Deus falou, não quero saber. Deixa o que Deus falou para lá. A minha religião me ensinou isso. Você entende? É assim ou não é? Esse é o problema do ser humano. Então ele tem fé para ser curado, não, fé para buscar milagres. Mas ele não tem fé para depender só de Deus e da palavra de Deus. Então Abraão, não, eu não quero saber se é a minha religião, minha família, não interessa. O que Deus está falando é o que eu vou fazer. Eu vou segui-lo. Então você tem que ter fé para abandonar tudo aquilo que não está aqui, ó. Não é tudo aquilo que nós falamos. O bispo Macedo está sempre dizendo, aquilo que a gente falar para você, que não tiver na Bíblia, não faça. Não nos siga, não nos obedeça se falarmos o que não está na Bíblia. Nós não pregamos aqui as doutrinas da Igreja Universal. Nós pregamos a palavra de Deus. Mas às vezes você não entendeu isso ainda. E a sua fé é uma fé de buscar milagres, mas não é a fé de deixar, de tirar da sua mente, tirar da sua vida, o que não está na Bíblia. Você ouve, isso aí não é para mim, eu não dou conta, eu não tenho força, eu não aprendi assim, vou pensar, não sei, não senti no coração. Não, a fé de Abraão não tem negócio de sentir no coração não. Deus falou? Deus está falando, como é que eu vou esperar sentir no coração? Deus já falou, Deus já disse, está escrito. Eu vou ter que sentir o quê? Se Deus já falou, como é que é para fazer? Não tem que sentir nada, eu tenho que crer no que Ele já falou e tem que fazer. Amém? Está claro? Então, fé para deixar tudo que não vem na palavra. Saiu da terra de Harã e foi peregrinar aonde Deus os guiasse. Quer dizer, a terra também, como é que se diz? É como a sociedade, né? As regras, a sociedade tem muitas regras, me fugiu aqui a palavra aqui, mas deu para entender, não deu? Deu para entender. E Deus não disse para onde ele ia. Os costumes. Ele tinha que sair daquela cidade, porque ele tinha que deixar os costumes de lado. Fazer o que a sociedade fazia. Ele tinha que ser guiado agora por Deus. E Deus não falou para onde ia. Deus só mandou ele sair. É essa fé que não está vendo nada, mas Deus falou, ele não vai falhar comigo. Atingiu o corpo. Ele foi circuncidado, cortou a carne, sangrou, doeu. Quer dizer, é o sacrifício que você faz para você orar. Você tem que sacrificar o corpo, você tem que tirar um tempo para você jejuar, para você vir à igreja. Você vem cansado às vezes, você vem com sono. Sim ou não? É a fé que mesmo o corpo cansado ou doente, não importa. Eu vou sacrificar o corpo, eu vou buscar a Deus. É com Deus que a gente resolve tudo. Trocou os seus planos pelo plano de Deus. Os planos de Deus são maiores que os nossos. Então você vem querendo uma coisa. Principalmente essa, né? O reino de Deus em primeiro lugar. Quando eu cheguei à igreja, com a minha família, eu cheguei porque a gente servia os demônios. E qual era o plano? O plano era, bom, se tem poder nessa igreja aí, a gente vê botando diabo de joelho, então vamos lá para a gente se libertar dos demônios. Só isso. Ser curado, ser liberto, ter vida boa. Mais nada. Não queria nada com Deus. Não queria me batizar, nem batizar nas águas, que eu vim buscar poder. Mas aí Deus foi falando e mostrando que o plano dele era melhor que o meu. Porque o meu plano e da minha família era ter vida boa. Ter saúde, ter prosperidade, não ter mais demônio, não ter mais perturbação, não ter as doenças que o diabo colocava. Minha mãe manifestava com o demônio, uma hora rindo, uma hora chorando, uma hora pegando a faca. Então, coisas da terra. E eu entendi que o plano de Deus era muito maior. O plano de Deus era viver dentro de mim. Ter aliança comigo. Me dar a eternidade. Então eu troquei os meus planos pelo de Deus. Então agora eu não quero só a bênção, eu quero o abençoador. Eu quero Deus, ter aliança com Deus.
Eu parei de buscar na igreja as bênçãos que já tinham acontecido. Minha mãe já estava liberta, eu já estava curado. Não, eu quero Deus. A gente deu sequência. Deus quer viver dentro de você. Deus quer fazer de você uma nova criatura. Ele quer te dar o céu. Porque quando você morrer, você vai morar onde? Tem gente que faz de tudo para ter uma casa na terra. Tá bom. Deus não se importa com isso. Ele tem abençoado muita gente. Mas quando seu corpo cair no chão, você tem uma casa no céu? Porque Jesus falou disso, né? Da casa no céu, morada no céu. Se você não tem uma casa no céu, você vai morar onde? Então, os nossos planos normalmente só dizem respeito às coisas da terra. Ah, quando eu tiver 50 anos, já quero estar com uma vida econômica estabilizada, ter pelo menos uma casa, um cantinho, ou 60 anos. Ah, quando chegar minha aposentadoria, eu quero estar com a minha vida ajeitadinha, eu quero fazer isso, fazer aquilo. Só pensa aqui, que aí vai durar menos ainda, porque 60 já está mais perto da morte. Sim ou não? Ah, pode morrer com 80, 90, mas aí já está bem mais perto. E aí? Você tem uma casa no céu? Se você não tem uma casa no céu, você vai para onde? Bispo, o que eu faço para ter uma casa no céu? Você tem que se tornar filho de Deus, ter aliança com Deus, se casar com Deus, entregar sua vida a Jesus. Casa no céu não é comprar não é pagar não se paga não é dinheiro não. Se você entrega a tua vida para Deus, então você passa a ser dele, você entra no reino dele. Você quer ele pelo que ele é, não pelo que ele tem para dar. Então você passa a ter uma morada no céu, que você vai morar com ele. Jesus disse, eu vou preparar lugar para vocês. Porque vocês são meus amigos. Porque vocês fizeram o que eu pedi para fazer. Quer dizer, vocês se renderam a mim. Vocês se entregaram a mim. Vocês entregaram o governo da cabeça, da vida de vocês a mim. Então, vocês se tornaram meus amigos. Como Abraão, amigo de Deus. Então eu vou preparar lugar para vocês. Então a gente não pode ficar pensando aqui no horizontal, não. A gente não pode ficar pensando na terra, não. A terra está garantida, meu caro. Se você tiver aliança com Deus, a terra está garantida. Não vai te faltar nada, não. Você não vai morrer na miséria, você não vai morrer derrotado, não. Davi disse na sua velhice, fui moço, hoje sou velho. Nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Amém? Você não vai ficar desamparado. Só se Deus não existisse. Então fica tranquilo que você vai chegar nos seus 50, 60, 70. Você vai, bispo, eu já estou com 60, 70. Bom, você chegou, a coisa vai se arrumar. Você vai terminar o resto amparado por Deus. Mas e o fim de tudo? Então, Abraão trocou os planos dele, que era ter um filho, para ser o pai de uma nação e ser amigo de Deus. Seus bens, tornou-se dizimista, como ele devolveu o dízimo de tudo a Melquisedeque, o sacerdote. Então ele se tornou fiel a Deus com seus bens também. A fé para confiar que com Deus você não fica com menos. Na matemática, na calculadora humana, você fica com menos. Mas com Deus, não. Ele ultrapassa a matemática humana, o mundo material. E você vai ser honrado. Seu caráter foi justo com todos. Seu filho era o que mais queria e o entregou a Deus. Ele entregou. Abraão, pega o teu filho, sacrifica ele. Ele foi, com dor, com tudo, mas ele foi. Quer dizer, o Senhor é maior que meu filho. O Senhor é mais importante que meu filho. A fé que faz com que Deus seja o primeiro mesmo na nossa vida. Não tem pai, nem mãe, nem ninguém. Ninguém. A mãe dela estava acima de Deus. O coração estava na mãe. Quando ela fala, meu Deus, toma aqui minha mãe. Se o Senhor quiser até matar, mata. Salvando a alma dela. Acabou. Não é cura, liberta. Não. Ainda que o Senhor até mate. Se for preciso para salvar uma dela. Ela é tua. Ela deu, ela entregou para Deus. Como Deus devolveu Isaac para Abraão, Deus devolveu a mãe. Uma mãe para ela, de verdade. Está sendo claro, gente? Então o que pode estar acima de Deus? O filho, o pai, a mãe, o dinheiro, a condição? Não sei. Se a sua fé não atinge todas as áreas da sua vida, é uma fé religiosa. É aquela fé que vem, cumpre obrigação, faz voto, faz propósito, faz fogueira santa, ora, traz a água.
mas é uma coisa religiosa. É uma coisa religiosa. Porque a fé pura, ela não pratica rituais mecanicamente. Porque, esse é o ritual dessa igreja, deixa eu fazer. Da minha religião, deixa eu fazer. Tudo que ela faz é para Deus. E é com toda a força. Então, o Senhor Jesus falou isso. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, os religiosos da época. Pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho. E desprezais o mais importante da lei. O juízo, a misericórdia e o quê? A fé. Quer dizer, eram religiosos que até da hortaliça eles tiravam o dízimo. Pegava lá um pezinho de hortelã, desse tamanhozinho, quantas folhas tem? 10, atira uma folhinha aqui, é o dízimo. Mas eles não viviam pela fé. Não tinham misericórdia das pessoas. Não praticavam justiça. Então tem gente que às vezes ela faz muitas coisas, mas não é pela fé, não vive pela fé. Oh, Espírito Santo, que o Senhor ilumine o entendimento das pessoas. Então Jesus disse, deveis, porém, fazer estas coisas. E não omitir. Não é para você fazer uma coisa e deixar outra, você tem que fazer o todo. É para ser fiel no dízimo? Seja fiel no dízimo, até do pouco. Mas de verdade, vivendo pela fé, praticando a justiça, tendo misericórdia das pessoas. Isso a gente explica mais outro dia. E ele disse, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Então tem gente que parece de Deus, até bispo, pastor, você já viu aí, parece de Deus, mas por dentro carrega um monte de sujeira. Vive no pecado, vive no erro. E há outros que, bispo, eu já abandonei o pecado, mas dentro de você, você não carrega mais a hipocrisia, você não carrega mais o pecado, a sujeira, mas você carrega o medo, você carrega o que é do diabo. Você carrega o que é do diabo, você carrega o medo, você carrega a dúvida, você carrega a ansiedade, a insegurança. Você está carregando ainda a sujeira que é do diabo. Porque todo tipo de sentimento ruim é do diabo, vem do inferno. Ele vem com um problema, ele põe na tua mente, ó, você não vai conseguir, você vai perder e tal, e você aceita. Então aquilo fica em você. É uma sujeira, é do inferno. E se você não tirar de dentro de você, seja o pecado, seja a malícia, seja medo, seja dúvida, sentimentos que vão vir, mas você não deixa entrar mais, você não deixa entrar. Isso é do diabo, eu não quero o que é do diabo na minha vida, eu só quero o que é de Deus. Senhor, eu vou confiar em Ti. Eu morro confiando. Ficou claro? Fé é o que eu faço em obediência à palavra de Deus. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também quem? Os demônios creem e estremecem. Até o diabo crê. Quer dizer, essa é a fé religiosa. Qual é a fé religiosa? É a fé que crê, mas não pratica. O diabo crê que Deus é um só. Mas ele serve a Deus? Então a fé religiosa é a fé do diabo. A fé do diabo é a fé religiosa. É aquela fé que a pessoa crê, sabe que está escrito, mas não faz. Sabe que se ela não for batizada, matar e sepultar a velha criatura, o pecado, ela não tem salvação. Ela sabe, mas ela não faz. Ela dá desculpas. Não senti, sou novo, igual eu dava desculpas. Então por um tempo a minha fé foi demoníaca, a minha fé foi religiosa. Eu tive fé para vencer os problemas, mas não tive fé para ser de Deus. Eu tive fé para crer nas promessas, mas não tinha fé para crer na entrega. Então a pessoa que não tem a fé, tem fé para ter bênçãos, mas não tem fé para se entregar, essa é a fé demoníaca, religiosa, é a fé que o diabo tem. Ele crê, mas não se entrega, não faz, não pratica, não muda. É uma fé que não serve para nada, é morta. Como ele diz, mas ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Então a fé sem obras é morta. Aí ele disse, porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras. Não é obra de caridade não, você vai entender. Quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque.
Quando ele obedeceu a Deus. As obras que ele fala aqui é obediência. Está escrito assim, é assim que vai ser. Não temas, então eu não vou temer. Eu vou violentar meu coração, deixar o pecado, enfim. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes, então, que o homem é justificado pelas obras, e não somente, eu tenho muita fé em Deus, mas se não tem obra, essa fé não vale nada. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. E que mais direi? Fique de pé, por favor. Vem aqui os rapazes. Desculpa, semana que vem a gente coloca o resto do testemunho, que é a mãe falando como que ela recebeu o Espírito Santo. O que ela fez que ela recebeu o Espírito Santo. A gente conclui na semana que vem. Aí você vai em Hebreus, e lá Paulo está falando sobre a fé. O que é que os antigos fizeram pela fé? Aí ele fala um monte de coisas. E diz, que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas. Os quais o quê? Pela fé. A fé viva faz o quê? Faz a gente vencer reinos. Praticar a justiça. Alcançar a promessa. Fechar a boca dos leões. Então eles não venceram porque Deus é Deus. Deus não agiu porque Ele é Deus. Deus agiu porque eles entregaram fé para Deus. Na hora do problema, Deus é conosco. Então eles venceram. O leão está ali. Eu posso morrer devorado pelo leão, mas eu não vou deixar de crer em Deus. A fé estava ali. Então Deus fechou a boca do leão. Dá para entender, gente? A fé que faz agir, enfrentar o impossível e não se acomodar. A fé de Abraão não deixa. Repito, por isso que na Igreja Universal você vê que a gente não para. É um jejum. Toda hora a gente está fazendo um propósito. Toda hora a gente está fazendo alguma coisa. Toda hora a gente está querendo demonstrar a Deus. Por que eu estou fazendo jejum? Eu não estou fazendo jejum só para te abençoar, não. Não sou bonzinho, não. O principal propósito, Deus está fazendo esse jejum, é não cair na acomodação. O principal problema não é abençoar você, não. É o meu desejo, porque abençoando você, eu estou agradando a Deus. Mas eu estou fazendo, e sempre faço, porque eu não posso me virar religioso. Eu estou olhando primeiro a minha alma, estou sendo honesto com você. Aqui a gente só fala a verdade, podia te enganar, né? Não, eu estou fazendo, o primeiro objetivo de eu estar fazendo esse jejum, de ter dormido lá, e vou fazer mais 7 dias, é a minha alma, não é você não. Quero muito que Deus seja glorificado na sua vida. Esse é o meu propósito de vida, eu fui chamado para isso. Temos mais 4 aqui, garotos, que estão entregando a vida deles, vão passar a ser auxiliar de pastor, vão ser formados, estão deixando tudo para fazer a obra de Deus no altar. Nosso chamado, nossa missão de vida. Mas o primeiro propósito, o primeiro objetivo é que eu não me acomode. Eu não me torne religioso. Eu não posso. Estou quase 40 anos servindo a Deus e agora que está faltando tão pouco, eu vou perder? Não. Então eu vou partir com toda a força. Porque eu também estando bem, eu vou poder ser usado por Deus para abençoar você. Você estando bem, Deus vai te usar para salvar sua família. Você pegou o espírito? Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza. A fé de Abraão, quando a pessoa se sente fraca, ela tira a força da fraqueza, ela não se rende, ela não se curva, nada para, nada. Ela se arrasta, mas ela não para. Na batalha se esforçaram, tem que ter esforço. Puseram em fuga os exércitos dos estranhos. A fé que faz continuar em qualquer situação. Na chuva. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Quer dizer, nega Jesus, ou você vai ser torturado até a morte. Pode me torturar até a morte. Essa é a fé de Abraão. Porque daqui a pouco você pode estraçalhar meu corpo. Vai doer por algum momento.
mas eu vou para o céu. Eu sei para onde eu vou. Se a pessoa não se rende ao pecado, não se rende a nada, ela sabe que ela está indo para o céu. Morada eterna. Onde não haverá dor, não haverá choro, não haverá demônio. Só a glória de Deus. Para sempre. Para sempre. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. A fé de Abraão é essa fé que aguenta qualquer coisa. Nunca volta atrás, porque sabe que Deus está no controle de tudo. Sabe como vai terminar. Sabe onde tudo vai acabar. Amém? Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Mas não negaram a fé em Jesus. Dos quais o mundo não era digno. Fé para viver e morrer. Fé para nunca se render. Fé que não troca a eternidade por nada. Alcançando o fim da vossa fé, esse é o objetivo da fé final. Salvação da alma. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme. Tem gente que o tempo vai passando e ela vai fazendo cada vez menos. É verdade, faz aí, eu orava de madrugada, eu jejuava, eu fazia fogueira santa, eu fazia campanha, tudo é passado. Não, se você quer, nós temos que fazer cada vez mais firme, mais entregues. A vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis. Que a nossa fé atinja todas as áreas da nossa vida. Que tenhamos cuidado para não sermos religiosos, na aparência, mas sem Deus na essência. Que venhamos exercitar a fé prática com obras. Olá, pessoal. Olha, se essa mensagem te ajudou de alguma forma, se ela te abençoou, então nos ajude a alcançar mais pessoas. Primeiro você curte, né? Porque aí quanto mais curtidas, mais longe a mensagem chega. Se você puder comentar, o mínimo que seja, e enviar também, compartilhar. Vamos fazer, se a mensagem foi boa para você, te ajudou, vamos permitir que ela ajude outras pessoas também. Deus abençoe mais você.